easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to know. Unstoppable. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje, equipe dupla aqui do NFL Hoje, com José Paulo Mendes e com Vitor dos Santos. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel, e com vocês? Tranquilo também. E aí, Vitor, que rodada, hein? Rodada boa, vários jogos emocionantes. Estado pra falar aí sobre eles. E vários jogos aí importantes pra rodada, né? A gente viu aí o Minnesota Vikings contra o Atlanta Falcons, o Patriots perdeu a invencibilidade aí na temporada contra o Denver Broncos, também teve Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, muitos jogos importantes. Então não vamos enrolar muito não, vamos começar logo pelo Sunday Night Football. Aí o New England Patriots acabou a invencibilidade do Patriots, perdeu pro Denver Broncos. Acho que é o momento da temporada aí que o Patriots está mais, como posso dizer, mais vulnerável, como o Vitor falou aqui, perdeu por 30-24 e durante o jogo ficou ainda mais vulnerável, né? Perdeu o Rob Gronkowski aí por lesão, parece que não é nada sério, mas assim como em 2007, né, Zé, a gente falou sobre isso no podcast anterior aí, o New England Patriots em 2007 também, quando teve aquela temporada perfeita, não é mais temporada perfeita agora, né? Mas ele começou a mostrar alguns sinais assim de fragilidade mais para a segunda metade da temporada. E novamente isso está acontecendo, né, Zé? Sim, e isso principalmente devido às lesões, porque por mais que você tenha um time bom, você tenha peças de reposição, é complicado você perder dois dos seus principais wide receivers, perder o cara que vinha sendo o seu principal running back, por questão dele receber muito bem a bola, dele conseguir avanços. O LeGarrette Blount, que é o running back, não está conseguindo correr tanto com a bola. A equipe ontem tentou evitar um pouco correr a bola no começo do jogo, mas como era neve, era impossível fazer isso. Mesmo assim, os Patriots terminaram com acho que menos de 15 carregadas totais no jogo inteiro. Assim, os Patriots eles estão defendendo muito do ataque aéreo nesses últimos jogos, tanto que tem vários jogos que eles estão abandonando o ataque corrido, e quando você começa a perder peças importantes desse ataque aéreo, como o Amendola, o Edelman, e ontem o Gronk, que pode perder alguns jogos aí, fica complicado você conseguir manter o nível. Zé, é interessante isso que você falou do ataque aéreo e o jogo terrestre, que o New England Patriots é um time aí que não tem muito equilíbrio nisso mesmo, mas a gente pensando aí nos últimos jogos, a gente via que era um pouco a opção do New England Patriots abandonar o jogo terrestre mesmo, passar aquele jogo aéreo rápido, passes rápidos pro Julian Edelman, passes rápidos pro John Lewis, e quando dava, colocava o LeGarrette Blount no jogo. Mas ontem eu acho que foi a primeira vez, não no começo do jogo, mas mais para o segundo, terceiro, quarto, que a gente viu o New England Patriots querendo correr com a bola e não conseguindo, né? E porque ontem não teria como eles conseguirem lançar essa bola o tempo todo na neve. É muito complicado você depender do seu jogo aéreo na neve. Muita equipe já sofreu com isso e ontem eles tentavam correr, não conseguiam ir bem com a bola. O Bolden ainda conseguiu uma boa corrida ali, o LeGarrette Blount também, mas eles não conseguiram nada muito espetacular. E começa a ficar delicada essa situação ofensiva dos Patriots, porque por mais que a equipe esteja bem, e se ela perder todos os jogos, com certeza ela ainda vai estar nos playoffs, olhando assim por cima, provavelmente ela não sair dos playoffs mesmo que perdesse todos os jogos. O ataque não está conseguindo chegar no mesmo nível que ele começou o ano, e é complicado você pensar como essa equipe vai ficar no resto da temporada. Antes de passar a bola pro Vitor para falar um pouco, a gente tem a entrevista do Brock Osweiler e vamos ouvir o que ele disse. I did. It was a check that we worked on all week in practice. We were trying to run the ball weak. They gave us a specific defensive front that we can't run that ball into. And so check to our second play that we called in our huddle. And, the line did a hell of a job, and CJ did the rest.
Um repórter perguntou ao Brock se ele havia mudado a jogada que terminou com o touchdown na vitória. Ele disse que sim, que foi algo que eles prepararam a semana inteira, que inicialmente era uma corrida para o weak side, né, ou seja, o lado sem os bloqueadores extras, e com o posicionamento da defesa dos Patriots, ele mudou a jogada para a segunda, que havia sido chamada no huddle, e terminou elogiando o trabalho do C.J. Anderson e da linha ofensiva. Falando um pouco dos Broncos, né, afinal eles venceram o jogo, você acha que o Brock Osweiler, ele lançou uma interceptação, né, mas assim, no geral o jogo dele foi muito bom de novo, ele teve o drive no final que ele foi muito bem, e começa a parecer que vai ser complicado tirar ele do time mesmo que o Peyton Manning volte, né, Vitor? Pois é, acho que ele fez até um bom trabalho, principalmente no último drive da partida. Mas acho que o que mais ajuda o Osweiler é a volta de C.J. Anderson. Se ele conseguir correr dessa forma, de forma mais consistente daqui pra frente, isso ajuda muito o ataque do Broncos, né? E acho que ontem também foi um jogo único, assim. Acho que não vai ser sempre assim. Porque tava nevando, o ataque do Patriots estava muito desfalcado, então acho que de qualquer forma foi uma boa vitória do Broncos. O Osweiler foi... Mas você pensa, o C.J. Anderson voltou a jogar bem, mas eu acho que isso também está muito ligado à entrada do Brock Osweiler no time, né? Porque as limitações do Peyton permitiam que os outros times se preocupassem em parar o jogo terrestre. Agora com o Brock Osweiler o time tem que defender um pouco o jogo aéreo também, o passe longo, e acho que assim, o C.J. Anderson não voltou a jogar simplesmente porque voltou a jogar. Acho que tem muito a ver com o Brock Osweiler entrando no time, né? Um conjunto de fatores, né? Principalmente se você ameaçar a defesa adversária com passes longos, coisa que o Manning não estava conseguindo fazer, isso ajuda muito seu ataque, inclusive o jogo corrido. E passando rapidamente pelos números do jogo, né, o Brock Osweiler teve 42 passes acertados, não foi um índice tão bom, para 270 jardas, um touchdown e uma interceptação. O C.J. Anderson teve aí 15 corridas para 113 jardas e 2 touchdowns, incluindo aí o touchdown da vitória. E o Emmanuel Sanders liderou aí com 6 recepções para 113 jardas. O Brady acertou até o mesmo número de passes, com o mesmo número de tentativas do Brock Osweiler, né, 23-42, 280 jardas e 3 touchdowns. Como o Zé falou, o LeGarrette Blount não foi efetivo correndo com a bola, teve 27 jardas apenas em 9 carregadas. E o Gronk liderou aí o time em recepções com 6 para 88 jardas e um touchdown. Mas fica aí a preocupação agora pro New England Patriots. O Gronk saiu machucado, né, saiu com uma lesão no joelho, mesmo joelho que ele operou em janeiro de 2014. Mas parece que não foi ligamento cruzado, né? Então já fica aí pelo menos um respiro um pouco aliviado, não deve perder o restante da temporada. E pensando assim no Patriots, eu acho que essa derrota viria em algum momento. Mesmo com essa quantidade de lesões, eu não acreditava que esse time ia conseguir terminar a temporada aí 16-0. Mas eu acho que, claro que vem num momento difícil, que a equipe tá mais fragilizada com todas as lesões no ataque. Só que eu acho que é muito mais preocupante o fato do time estar lidando com tantas lesões no ataque, aí, com seus principais alvos fora, do que o fato da derrota em si. Eu acho que mesmo que o Patriots tivesse vencido esse jogo contra os Broncos, tivesse continuado invicto, acho que a preocupação teria que continuar, porque aí você provavelmente pode perder o Gronk por alguns jogos, o Amendola a gente não sabe quando que vai voltar, o Edelman talvez volte nos playoffs, e o Dion Lewis não volta mais na temporada. Então um momento bem complicado para os Patriots, e eu acho que a derrota em si não é o que traz a preocupação, eu acho mais realmente a perda dessas peças. Vamos passar agora pro próximo jogo, o outro grande jogo aí da rodada, talvez até em termos assim vistosos, né, assim, foi mais bonito de se ver de repente que o Denver Broncos e o Patriots, o Pittsburgh Steelers e o Seattle Seahawks. O Seahawks venceu por 39-30, e é interessante, engraçado a gente ver dois times com tradições defensivas aí terem um verdadeiro shootout, né? O Seahawks aí, no aniversário do Russell Wilson, ele passou para 5 touchdowns. E é engraçado, né, Vitor, porque muita gente na hora de discutir quem é melhor, Russell Wilson e Andrew Luck, fala que o Russell Wilson é carregado pela defesa, tudo mais, carregado pelo Marshawn Lynch. Ontem não teve defesa, não teve Marshawn Lynch, e o Russell Wilson mostrou que merece sim ser considerado um dos melhores quarterbacks da NFL, né? Pois é, ontem ele foi muito bem. Ontem até apareceu na transmissão uma estatística interessante. O recorde dele era 0-12 contra adversários que marcavam mais de 25 pontos contra o Seattle. Então ontem foi a primeira vitória do Russell Wilson num shootout, né? Shootout, um jogo de placar alto. E foi um jogo bem bacana, assim, foi
muito legal. E não dá pra menosprezar os campeões ainda. Por incrível que pareça, eles ainda estão na briga. Né, Zé, eles estão aí não só na briga, como agora eles passaram o Atlanta Falcons aí no Wild Card, né? No momento são é o segundo Wild Card, se eu não me engano. E é o que a gente tava falando, né? Parecia que o Atlanta Falcons estava meio que esquentando o lugar pro Seattle Seahawks. E o Seahawks aí mostrou mais uma vez aí que a capacidade de se reinventar aí durante a temporada, né? Sim, a equipe mesmo perdendo o Lynch, não conseguindo ali, tendo muitos problemas para ter um segundo cornerback que marque outro jogador, enquanto o Richard Sherman tá ali no lado direito, tanto que o Richard Sherman teve que se deslocar para sempre marcar o principal recebedor adversário, mas mesmo assim a equipe ainda está sentindo um pouco a falta de parceiros na secundária para fazer uma marcação dos wide receivers, porque ontem conseguiram segurar o Antonio Brown, conseguiram segurar boa parte do jogo o Martavis Bryant, mas aí o Marcus Wheaton conseguiu a melhor partida da história da carreira dele, provavelmente contando até o que ele jogava no high school, onde ele devia ser um jogador diferenciado, porque 201 jardas e um touchdown são números incríveis, e falam tanto que o Seattle Seahawks não tem wide receiver, mas olha a partida do Doug Baldwin ontem. São 145 jardas para 3 touchdowns e muitos méritos dele naquele touchdown no finalzinho que decidiu o jogo. O de 80 Zé, jardas. Rapidamente, a gente tem a entrevista do Russell Wilson, ele falou justamente sobre esse touchdown da vitória. Vamos ouvir o que ele disse. Well, it was man coverage. Doug Baldwin did a good job of kind of stemming and getting open there. Just kind of throw it quick to him, just so he could catch it and run. And he made a phenomenal play. Got off the guy and kind of just accelerated the end zone just to see his speed there. Obviously he can do so many things for us. And you think about all the past 4 years, just Doug has been so clutch for us. Ele disse que percebeu logo que era marcação homem a homem e disse que o Doug Baldwin fez um ótimo trabalho aí se desmarcando e que ele passou de uma forma que permitisse que o Baldwin continuasse correndo. Elogiou como ele fugiu do tackle e acelerou em direção à end zone. E ele terminou elogiando novamente o Doug Baldwin e falando que ele cresce muito nos momentos decisivos. E realmente o Doug Baldwin, a gente sabe que o ataque aéreo do Seattle Seahawks nunca foi o carro-chefe, assim, digamos, né? Então o Doug Baldwin, até pra quem joga fantasy football, sabe que ele não é um alvo, não é um jogador muito confiável para você ter no seu time. Mas ele realmente é o que o Russell Wilson falou, ele cresce nos momentos decisivos mesmo. E o Zé já passou os números, e só passando os números do Russell Wilson, ele teve 21 de 30 passes acertados para 345 jardas e 5 touchdowns. O Big Ben teve 456 jardas aéreas, 1 touchdown e 2 interceptações. Ele deixou o jogo com uma concussão, né? Vamos ver aí como é que ele vai se recuperar. Não parece ter sido nada muito grave, né? Porque ele ainda estava na lateral ali depois do jogo. O DeAngelo Williams teve apenas 29 jardas terrestres, mas teve um touchdown. Fez um grande trabalho também recebendo a bola, com 88 jardas terrestres. O Marcus Wheaton, como o Zé falou, 201 jardas e um touchdown. O Antonio Brown teve mesmo aí o tratamento, aí, a marcação do Richard Sherman. E isso mostra, né, Vitor, como que a defesa do Seahawks mudou, né? Acho que a saída do Byron Maxwell, por mais que ele seja apontado como um bust aí lá na Filadélfia, o Byron Maxwell acho que era o caso daquele jogador que é um ótimo número 2, mas não é um bom número 1, né? E a gente tá vendo aí que o Kerry Williams nem jogou, ele não estava machucado, mas não foi nem ativado. O Jeremy Lane voltou pro time, mas os problemas continuam aí do outro lado da secundária, do lado oposto ao Sherman, né? Não, pois também a gente tem que lembrar que o Ken Chancellor fez aquele holdout, perdeu os 2 primeiros jogos. Isso atrapalhou o início da temporada. E esse é o engraçado é que era uma grande principal força dessa defesa. Agora talvez seja o ponto fraco dela, porque a pressão ainda está lá, a gente consegue colocar pressão ainda, mas já a secundária está bem vulnerável. Me surpreendeu um pouco também que o Ken Chancellor, ele teve a interceptação que selou o jogo ali, mas eu não achei no geral que ele não fez uma boa partida. O Will Thomas, eu acho que ele não está fazendo uma boa temporada. A gente sabe que ele perdeu aí parte do training camp por lesão, mas acho que não é muita desculpa para um jogador do nível dele. Então é realmente isso que o Vitor falou, né, Zé? A secundária, que era para ser a grande força aí do Seattle Seahawks, vem sendo o ponto fraco dessa defesa. Exatamente. Ontem
a equipe sofreu muito para marcar os wide receivers, porque por mais que eles conseguissem segurar o Antonio Brown e o Martavis Bryant, eles deram muito espaço para o Marcus Wilton e também o DeAngelo Williams conseguindo boas recepções longas em cima do o free safety, o Earl Thomas, que ele vacilou ali e deixou o DeAngelo Williams conquistar jardas a mais. Teve alguns lances ali que o DeAngelo Williams quebrou o tackle do Earl Thomas e é algo bem raro a gente ver o Earl Thomas tendo algum tackle dele quebrado, né? Sim, então, a equipe cometendo ali pequenos vacilos que custam caro, porque o jogo de ontem, o Seahawks poderia ter conseguido a vitória mais cedo, apesar da excelente partida do time dos Steelers como grupo. O Big Ben teve que lançar a bola 55 vezes contra uma defesa que muita gente fala que é a melhor secundária da NFL em muitos anos. E quando um cara tem que lançar 55 vezes a bola e você tem, teoricamente, a melhor secundária da liga, você não pode perder esse jogo. Definitivamente a secundária do Seahawks não é uma das melhores da temporada. Aí eu acho que se eu tivesse que apontar uma, apontaria do Arizona Cardinals, apesar de não ter feito um jogo tão bom aí quanto o 49ers, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E falando do lado dos Steelers, eu acho que o time continua aí vivo na briga pela... Quer dizer, continua com certeza vivo na briga pela AFC, pela uma vaga no wildcard da AFC. Mas tem que resolver esses problemas na defesa, né? Porque você, por mais que o jogo tenha sido em Seattle, você levar 39 pontos é algo preocupante. E eu acho que a AFC, com o New England Patriots aí mostrando sinais de vulnerabilidade, acho que começa a ficar aberta e começa a outros times aí sonhar aí com o título da AFC. Ô Gabriel, diga. Posso só falar mais uma coisa curiosa? Porque Claro, se o Big Ben ele não passar no processo de concussão, no protocolo de concussão da NFL, o próximo Sunday Night Football pode começar com Landry Jones e Matt Hasselbeck de quarterback titulares. É engraçado que Colts e Steelers foi um grande jogo na última temporada, né? E a gente já vai ter esse Monday Night Football aí com Browns e Ravens aí bem desfalcados. Ia ser mais um jogo de prime time seguido aí com desfalques. Mas pelo menos esses dois times estariam brigando aí por alguma coisa. Não ia ser tão ruim quanto Ravens e Browns. Bem, vamos passar para o último jogo que a gente vai debater aqui. O Giants perdeu para o Washington Redskins por 14-20. E acho que a derrota que deixa os torcedores do Giants bem decepcionados. Porque os Giants fizeram um jogo duríssimo contra o New England Patriots. Por pouco, mereciam até ter vencido aquele jogo. A gente sabe que o esporte não tem muito merecimento em campo, mas o Giants foi superior aos Patriots e acabou que chegou a estar perdendo por 20-0 aí pro Boston Redskins. Viu aí os Redskins acabaram dando uma bobeada, os Giants quase conseguiram aí, tiveram até a oportunidade de virar o jogo, mas não conseguiram. Esse time do Redskins que é uma surpresa, né? Eu acho que dos dois lados, tanto no ataque quanto na defesa, em casa eles são um time muito forte, fora de casa realmente eles deixam muito a desejar. O Alfred Morris voltou a jogar bem aí, né? A gente sabe que ele vem sendo uma decepção, né? Principalmente quem joga Fantasy sabe que ele vem sendo uma decepção, mas voltou a jogar bem. O Kirk Cousins teve uma boa partida, teve um touchdown correndo com a bola também. O Deshaun Jackson aí mostrou mais uma vez porque a torcida do Giants odeia ele, fez um touchdown longo ali. E a gente falava tanto da AFC Sul, né, Zé, que era a pior divisão da NFL, mas hoje a AFC Sul tá com dois times aí, estaria com dois times classificados aos playoffs, né, e a NFC Leste aí com seu primeiro colocado aí com menos de 50% de aproveitamento. Sim, exatamente, e você falou dos Redskins em casa, eles perderam só o primeiro jogo, depois tão invictos, conseguiram vencer todos os jogos e se acertando, jogando bem. E o Alfred Morris está no último ano de contrato dele, ele começou a crescer agora, muita gente tinha falado que deixa ele sair, vamos ficar com o Matt Jones, mas agora a situação já é diferente com ele correndo bem com a bola. E a NFC Leste, eu acho que eu não duvidaria dessa ser a divisão, que a gente veja uma equipe se classificando com um 7-8, com um 7-9, um 8-8, porque
nenhuma equipe está conseguindo se destacar. Os Redskins parece que vão ser aquela equipe que vão conseguir fazer suas vitórias em casa, mas fora de casa eles não conseguem fazer muito. E os Giants sofrendo para correr com a bola ontem, o Eli Manning tendo que lançar muito a bola e dando muito azar, porque as duas primeiras interceptações logo no começo do jogo foi muito azar do New York Giants, porque foram interceptações que o Eli Manning não teve culpa. A segunda também foi o Dwayne Harris, não foi? Se eu não me engano. Que ele também não teve culpa, porque até depois ele ficou caído no campo e tipo, foi um negócio grave. Então ali você não tem como culpar o wide receiver, porque ele soltou uma bola que ele desmaiou logo depois. Pois é, você falou que o Eli Manning teve que forçar muito. Os dados deles aqui são 26 para 51. Então, a defesa do Giants até que fez um bom trabalho no início do jogo, mas não dá para sustentar por muito tempo. Eles até fizeram uma reação no último quarto. O Odell Beckham fazendo outra recepção espetacular. Mas, uma decepção o Giants. A divisão estava bem favorável, mas agora está tudo aberto de novo. E o Washington Redskins está bem dentro da divisão, isso que é o diferencial disso. Se não me engano, estão 3-1, né, dentro da divisão. E a volta de Sean Jackson é importante também. Engraçado que ele fez 2 recepções para 66 jardas no jogo. 63 foi um lance só. Então, mas de qualquer forma, a NFC Leste tá horrível esse ano, incrível. E já vem ruim de muitos anos, né? A gente sabe que a NFC Leste sempre tem... Antigamente a desculpa era que a NFC Leste era muito forte e os times meio que se matavam dentro dela, né? Mas agora não tem mais essa desculpa, né? Todo time que classifica, que sai da NFC Leste, tirando o Cowboys na última temporada, sempre vai com 9-7, no máximo 10-6. Então acho que não tem muito como não dizer que essa divisão é a pior da NFL atualmente. Bem, vamos passar para a próxima etapa do nosso programa. Agora, como vocês sabem, eu vou falar de um jogo, o Vitor vai falar de um outro, o Zé vai falar do outro, pra gente passar por todos os jogos. E o Vitor vai passar por um dos jogos importantes aí da rodada. O Buffalo Bills perdeu pro Kansas City Chiefs por 30-22. Pois é, um jogo importante aí pro wildcard da AFC. Boa atuação do Alex Smith. Ele jogou muito bem, lançando a bola longe. Jerry Maclin fez 9 recepções para 160 jardas, um touchdown. Spencer Ware, terceiro running back, correu para 114 jardas. Mas eu não entendo esse time do Buffalo. A força deles são defensiva, mas eles não conseguiram colocar pressão na Alex Smith. E também o Sammy Watkins, ele fez 158 jardas em 6 recepções e 2 touchdowns no primeiro tempo. No segundo tempo, não fez mais nada. Então, o Chiefs é um bom time, mas essa derrota machuca muito o Bills. Zé, passa pro próximo jogo aí. Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers. Os Bucks, eles começaram esse jogo muito bem, porque as duas equipes, elas começaram fazendo campanhas muito longas, as duas equipes correndo, chegando próximo da endzone do adversário, da red zone na verdade, e mesmo assim não conseguiram converter em touchdown. A gente viu um jogo que no começo tinha muito field goal, e só mudou porque numa boa campanha do James Winston, ele encontrou o Cameron Brate na endzone e eu acho que a defesa dos Colts cometeu umas falhas ali, mas nada muito grave. E você olha do outro lado e você via que a defesa o ataque dos Colts estava sofrendo muito contra a forma que a defesa do Tampa Bay vinha marcando o time. E aí, uma coisa que você via anteriormente nessa equipe dos Colts é que o vestiário ele não conseguia mudar isso na equipe. E ontem, pela primeira vez na temporada, os Colts foram pro vestiário e voltaram pro campo e mudaram a forma de jogar contra uma defesa que vinha conseguindo anular eles. E a troca do coordenador ofensivo, na minha opinião, teve uma influência enorme sobre isso. Os Colts voltaram dominando os Bucks, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Pararam 2 vezes a equipe em 3 and out do Tampa Bay Buccaneers e começou em ótimas posições de campo, e aí conseguiu marcar 2 touchdowns, com o Don Moncrief sendo muito bem aproveitado, se tornando um alvo importante dessa equipe, assim como o T.Y. Hilton voltando a jogar muito.
e os Colts estão começando a se acertar, estão começando a ser aquele time encaixado, com o Matt Hasselbeck mostrando que ele ainda tem o gás para ser um excelente reserva e se colocando seriamente como candidato a melhor quarterback reserva da liga. E quando o Andrew Luck voltar, se ele conseguir se encaixar e entrar nesse time jogando em alto nível, essa equipe tem um futuro que pode ameaçar nos playoffs, apesar do início ruim. A gente sabe que muitas vezes os playoffs começa uma temporada completamente diferente, né? A gente sabe que de repente os Colts podem colocar para trás mesmo essas dificuldades na temporada regular. Bem, passar agora para Vikings e Falcons. O Minnesota Vikings venceu o Atlanta Falcons por 20-10. O ataque do Falcons continua cometendo muitos erros, né? O Matt Ryan lidera a liga em turnovers na red zone, né? Uma estatística bem ruim aí para o Atlanta Falcons. Ontem ele teve 2 interceptações, um passe para touchdown, acertou 22 de 31 para 230 jardas. O Tevin Coleman até teve aí 110 jardas terrestres, mas teve um fumble ali que foi completa desatenção, né? Ele já estava de olho ali no telão para comemorar o touchdown e o Anthony Barr veio por trás e conseguiu o fumble. E agora falando dos Vikings, os Vikings estão lembrando muito o time de 2012, né? O Adrian Peterson está tendo uma temporada aí em nível de MVP e a diferença é que a defesa é muito melhor. Só que o que a gente esperava era que o Teddy Bridgewater ia ser um cara que muito superior ao Christian Ponder e ia conseguir equilibrar um pouco mais esse ataque, mas não está acontecendo, né? O Teddy Bridgewater não está tendo uma boa temporada e a gente esperava que ele fosse dar o salto que o Derek Carr deu da última temporada para essa é o que a gente esperava do Teddy Bridgewater, né? Mas não está acontecendo. Mas o Adrian Peterson está conseguindo carregar esse ataque e o time aí está com um bom retrospecto, recuperou a liderança da NFC Norte isolada, né? Tá um jogo à frente dos Packers. E o Atlanta Falcons continua em queda livre, né? Uma preocupação. O time começou tão bem, começou 5-0 e agora tá 6-5. Eu acho que talvez a gente se apressou um pouco na hora de colocar o Atlanta Falcons aí como um bom time. Já tá fora dos playoffs se a temporada terminasse agora. E é um time que tem muitas falhas. Eu acho que se beneficiou por enfrentar alguns times aí desfalcados, alguns times fracos no começo da temporada. E a gente achava aí que o Dan Quinn já teria feito milagres lá, mas eu acho que tem muito trabalho pela frente. Vitor, Oakland Raiders 24, Tennessee Titans 21. Boa vitória do Raiders. Poderia ser bem mais fácil também. Eles tiveram alguns turnovers que os Titans aproveitaram. Mas o jogo correto do Mariota, ele lançou 2 interceptações, mas uma delas foi no final do jogo, quando já estava indo por todo lado. Derek Carr lançando para 330 jardas, 3 touchdowns, 2 deles para Seth Roberts. Inclusive o primeiro foi bem bonito, ele saiu do tackle. E destaque também para a defesa do Raiders, o David Emerson, cornerback ace, Redskins. 6 passes defendidos e uma interceptação. O Raiders é outro time que está na briga pelo wild card, mas eles têm muito a melhorar ainda. Obrigado. O Oakland Raiders foi o que eu falei até um tempo atrás. Acho que é um time que vai oscilar mesmo por ser muito jovem. Zé, St. Louis Rams e Cincinnati Bengals. Os Rams, eles sofreram muito nesse jogo, não conseguiram funcionar ofensivamente. A defesa dos Bengals merece muitos méritos porque conseguiu segurar o Todd Gurley muito bem. Ele não conseguiu uma grande atuação, Zé, não conseguiu grandes corridas. Só te perguntar uma coisa, você é um cara que, acho que meio que coincidência ou não, você tem feito algum jogo dos Rams. Não parece que a gente tá começando a falar isso quase toda semana aí, que o Todd Gurley vem sendo bem marcado? Parece que, não sei se é o gás dele que caiu um pouco ou os times agora que focam 100% em pará-lo. Eu acredito que sejam as equipes que focam muito em parar ele. E também ontem teve um agravante que o Cincinnati Bengals ele conseguiu abrir uma vantagem grande no primeiro tempo e os St. Louis Rams, eles parecem não ter alternativas a correr com o Gurley, porque o Nick Foles está tendo uma temporada muito abaixo do esperado e você consegue observar tanto isso que quando eles ameaçam uma corrida com Todd Gurley, mas quem corre é o Tavon Austin, ele consegue fazer uma corrida de 60 jardas. Porque a defesa já está totalmente focada e esperando que o Gurley vai pegar a bola no handoff e sair correndo. Quando o Austin faz a corrida, a defesa do Cincinnati Bengals foi pega de surpresa, tanto que se você for ver
cara que vai dar o tackle para tirar o Tavon Austin do campo, ele fica um bom tempo acompanhando, porque ele sabe que se ele for dar o tackle e errar, o Tavon Austin vai direto para end zone. E não foi isso somente no lance que ele correu 60 jardas. Logo depois, quando ele foi correr pro touchdown, que também foi ele que correu, aconteceu exatamente a mesma coisa. Estavam esperando o Todd Gurley correr com a bola, ele pegou a bola e a defesa dos Bengals estava despreparada para isso. Mas é uma coisa, fizeram isso 2 vezes contra os Bengals e é uma jogada que as outras equipes vão começar a se preocupar agora. Esse time dos Rams está muito limitado ofensivamente, enquanto os Bengals conseguindo novamente distribuir muito bem o jogo. O Giovanni Bernard ele não conseguiu correr tão bem com a bola ontem, mas quando recebeu a bola ele foi bem. Tyler Eifert jogando muito bem de novo. E a defesa dos Rams vacilando também. O A.J. Green, o primeiro touchdown dele, foi um vacilo muito grande dessa defesa dos Rams, que era para conseguir pressionar muito bem o quarterback, mas ontem não conseguiu fazer isso, não conseguiu sacar o Andy Dalton, que teve uma interceptação ali, mas foi uma besteira. E os Bengals, eles garantiram o jogo em 3 quartos e no finalzinho eles só cozinharam, tanto que chegou a entrar até o A.J. McCarron no jogo. O St. Louis Rams aí tá com problemas na temporada, né? Se continuar assim, não vai conseguir as 7 vitórias aí que garantem o Jeff Fisher todo ano lá em St. Louis, provavelmente em Los Angeles na próxima temporada. Bem, New Orleans Saints 6, Houston Texans 24. O Houston Texans continua aí uma grande arrancada na temporada, a defesa vem jogando muito bem. O J.J. Watt aí, para variar, conseguiu 2 sacks, lidera a liga com 13 sacks e meio. É notícia o J.J. Watt liderando a liga em sacks, Vitor? Não. Na verdade era surpresa, a defesa do Texans está tão mal no início da temporada, mas parece que nos últimos jogos voltou ao normal. O J.J. Watt que ele deu uma arrancada também no último ano, né? Ele começou a temporada bem, mas terminou melhor ainda, e eu acho que é exatamente o que está acontecendo esse ano. E essa defesa dos Texans conseguiu quebrar uma sequência aí de 45 jogos em que o Drew Brees tinha um passe para touchdown, né, uma das maiores sequências aí da história da NFL. Ele que tem um recorde, se eu não me engano, e foi parado essa sequência e recuperou novamente, começou de novo outra sequência. O Saints aí que com muitos problemas, né? A defesa continua sendo uma tragédia aí, apesar de não ter cedido tantos pontos quanto vinha cedendo. Mas o que era bom desse time era o ataque, a gente viu não produzir. Eu acho que às vezes o Saints eles falha um pouco em não acionar tanto o Mark Ingram. Claro que o time muitas vezes sai perdendo no placar, mas você vê o Mark Ingram talvez aí seja o melhor jogador do ataque da equipe, tirando o Drew Brees, ou de repente nem tirando o Drew Brees, teve apenas 9 corridas para 32 jardas, para 52 jardas, perdão. E eu acho que falta acionar um pouco o Mark Ingram, mas acho que o New Orleans Saints já está começando a entrar naquela onda de pensar em 2016, acho que talvez venham mudanças profundas lá em Nova Orleans, e é uma pena, né, o time que chegou até esboçar alguma reação. E pelo lado do Houston Texans, se terminasse a temporada agora, estaria nos playoffs como wild card, quem diria aí, 2 times da AFC Sul nos playoffs é bem impressionante. A gente vai passar aí pelo playoff picture, né, como estariam os playoffs agora, mas eu não consigo, se você me falasse isso há um mês atrás, que a AFC Sul ia ter 2 times na zona aí de classificação dos playoffs, eu não acreditaria. Vitor, como foi a sua estreia no NFL hoje? A gente teve que passar um joguinho aí bem legal para você falar rapidamente, claro. San Diego Chargers 31, Jacksonville Jaguars 25. É impressionante como esse time dos Jaguars consegue decepcionar, né? Pois é, quando você achava que agora ia, né? Porque você tinha uma boa chance de ficar um jogo atrás na divisão. Mas acabaram perdendo pro Chargers. Chargers que vinha de 6 derrotas seguidas. E, bem, marca interessante do jogo foi o Philip Rivers, chegando a 40 mil jardas na carreira, lançando para 4 touchdowns. Mas o time ainda é muito ruim. Eles não conseguiram correr muito bem com a bola, a linha ofensiva não ajuda o Melvin Gordon. A defesa também não consegue colocar muita pressão. Uma vitória é sempre bom, mas não significa muito para Chargers, não. O San Diego Chargers que parece que está em clima de despedida lá de San Diego, né? Acho muito difícil o time voltar. Acho que a própria cidade aí já meio que desistiu dos Chargers.
E eu acho que os jogadores já devem estar mais preocupados em procurar casas e apartamentos lá em Los Angeles do que na temporada em si. E mesmo assim conseguiram vencer o Jacksonville Jaguars, que quando você acha que vai vencer um jogo e vai engatar uma série, perde um jogo como esse. Zé, passando rapidamente agora, Arizona Cardinals e San Francisco 49ers, eu queria que você falasse um pouquinho, um negócio que eu venho percebendo também, eu sei que você percebe também, que o Arizona Cardinals parece que nesses jogos aí teoricamente mais fáceis, eles têm um probleminha aí pra se motivar, né? Com certeza, você olhava o Arizona Cardinals, os jogadores pareciam não ter aquele sangue nos olhos para vencer o jogo. Eles o pensamento parece aquele time que aqui no Brasil você fala que é o time que sabe que pode vencer o jogo a qualquer momento, então não força, vai ficando tranquilo e aí na hora que precisa, vai lá e faz os seus pontos. E o pior é que realmente o Arizona Cardinals parece que acontece isso com a equipe, porque começou o jogo num ritmo bem devagar. O Carson Palmer ali teve umas bolas que ele lançou bem abaixo do que a gente tinha visto essa temporada. E a equipe acabou chutando 2 field goals, acabou entregando também um field goal pro San Francisco 49ers. E aí no segundo tempo ainda perdeu o Chris Johnson, que mesmo assim não vinha fazendo uma partida tão boa. E a equipe parece que estava ali segurando, estava tranquila, estava pensando: no quarto período eu faço um touchdown e acabo com o jogo. E a equipe foi lá no quarto período, conseguiu um touchdown, um ótimo touchdown do Carson Palmer correndo, mas o que deixou a torcida preocupada, se via o estádio, eles comemoraram, mas aí o Carson Palmer ele foi comemorar logo depois, fazendo aquela tradicional de jogar a bola no chão, e aí ele tropeçou e caiu, e o torcedor já tinha ficado preocupado. Ah, ele machucou, a gente vai ter que ir com reserva. Mas ficou tudo bem, a equipe ficou calma, a defesa foi muito segura, e só destacar que o Blaine Gabbert está conseguindo surpreender ali no ataque e fazendo até uma partida razoável ontem e aproveitando muito bem os tight ends e ele tá parecendo que o Alex Smith voltou a ser o quarterback titular do São Francisco 49ers, porque ele não tá arriscando muito e tá fazendo aqueles passes curtos que a gente costumava ver o Alex Smith fazer com a camisa do São Francisco 49ers. O Alex Smith também faz muito isso com a camisa dos Chiefs também, mas realmente o Blaine Gabbert é impressionante como ele vem sendo mesmo uma opção melhor do que o Colin Kaepernick. Bem, para terminar, falar o último jogo aí dessa rodada, o Miami Dolphins perdeu para o New York Jets por 20-38, e mesmo esse 20-38 é enganoso o placar, os Dolphins tiveram muitos touchdowns aí no garbage time, os Jets chegaram a estar ganhando por 21-0 no terceiro quarto, né? O Chris Ivory e o Ryan Fitzpatrick voltaram a jogar bem. O Chris Ivory aí teve perto de 90 jardas terrestres e um touchdown. O Ryan Fitzpatrick teve 4 passes para touchdown, né? Importantíssimo aí para os Jets voltarem a jogar bem. A defesa jogou bem mesmo sem o Darrell Reeves, que teve lesão, não sei, meio lesão e meio poupado desse jogo, né? Até o substituto também saiu machucado, alguns problemas aí para os Jets. Mas aí os Jets continuam vivos aí na disputa pelo Wild Card, né? É o primeiro time aí fora aí do Wild Card no momento. E o Jarvis Landry continua sendo o único jogador aí bem na temporada pelos Dolphins, né? Ele teve aí mais um bom jogo. E esse time aí, acho que se o Dan Campbell pensava em conseguir se efetivar como head coach do Miami Dolphins, ele já pode começar a pensar em outras opções aí para sua vida e para sua carreira, porque não vai acontecer. A gente sabe que o Miami Dolphins, o dono do Miami Dolphins gosta muito de apostar em grife, né? Apostar em nome. Então acho que ainda mais com esse time jogando mal, já deu adeus aí a temporada. Teve até aquela uma matéria que saiu polêmica aí do Ndamukong Suh. Ele teria feito uma reunião com jogadores defensivos, disse que ele que manda na defesa, que a maioria dos jogadores lá não são bons o suficiente para jogar com ele. Então acho que o clima não está nada bom lá em Miami. Bem, esse foi o nosso resumo aí da rodada da semana 12. Antes da gente terminar, Zé e Vitor, eu puxei aqui o cenário dos playoffs, como estariam no momento. E só para passar para os nossos leitores, pela DRFC, o seed número 6, né, o sexta melhor campanha, mais ou menos, né, não chega a ser exatamente a sexta, mas os Texans enfrentariam o Denver Broncos lá em Denver.
o Kansas City Chiefs faria a revanche daquele jogo espetacular de playoffs contra os Colts, né? Não me engano se foi, não lembro se foi no último playoff ou no antes desse, mas foi um grande jogo. Do lado da NFC, o Seattle Seahawks enfrentaria o Minnesota Vikings em Minnesota e o Green Bay Packers enfrentaria o Washington Redskins em Washington. E lá no Divisional Round, o Carolina Panthers pegaria o time de pior campanha, o Arizona Cardinals pegaria aí o time de melhor campanha que classificasse. E do lado da AFC, o Patriots continua aí com a melhor campanha no geral e pegaria aí o time de pior campanha que classificasse do Wild Card Round. E os Bengals com a segunda melhor campanha. É engraçado que a gente olha alguns times aí como o Houston Texans, Kansas City Chiefs e o Washington Redskins, principalmente esses três, e é bem difícil de acreditar que esses três estariam no playoff, né? A gente que no começo da temporada acho que seriam times até que a gente já tinha meio que descartado, né, Vitor? Mas em defesa do Chiefs, a tabela inicial deles foi bem difícil e agora estão numa sequência boa de vitórias, 5 vitórias seguidas, mas se imaginar o Redskins na pós-temporada, Texans, até mesmo o Colts no cenário atual, né? Com o Luck a expectativa era bem alta, mas várias surpresas nessa temporada. E a gente olhando aqui o Wild Card, né? O Vikings que vem tendo aí uma temporada aí boa, né? Superando as expectativas, ia ter aí um presente, entre aspas, de enfrentar o Seattle Seahawks no Wild Card. Acho que nenhum time por mais que o Seattle Seahawks não esteja aí nesse momento aí inconsistente, acho que ninguém quer enfrentar o Seahawks logo no Wild Card, né? Com certeza, ainda mais porque os Vikings antes estavam enfrentando esse Atlanta Falcons, que é um time que vinha numa franca caída, numa caída assim muito grande. E olha, eu acho que o torcedor dos Vikings, ele ainda prefere enfrentar os Seahawks aos Packers por causa do histórico recente, apesar do jogo ser lá em Minnesota. E eu acho que a gente pode até ser surpreendido por 3 times da NFC Norte jogando os playoffs, porque os Bears eles têm crescido muito nesses últimos jogos e eu acredito que essa equipe possa surpreender e quem sabe pegar essa vaga, principalmente depois de ganharem dos Packers em Green Bay. Eu duvido muito, acho que na hora do vamos ver o Chicago Bears vai dar uns tropeços aí, mas acho que já superou todas as expectativas aí na temporada. Bem, Zé, antes de terminar, você quer falar mais alguma coisa? Lembrar pra galera que quer simular quem vai pros playoffs, o Playoff Machine da ESPN, que a gente já compartilhou, porque a gente quer saber a opinião de vocês. Acho que a gente vai colocar de novo isso hoje ou amanhã no site, quando terminar essa semana, para você dar ali seus palpites e ver quem vai pegar nos playoffs, simular para ver qual o melhor time que seu time pode enfrentar nos playoffs, para passar para final de conferência e para o Super Bowl, consequentemente. Vitor, mais alguma coisa que você queria falar? Não, só isso. Foi interessante essa rodada. E ansioso aí pra próxima, né? Como todos nós. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com José Paulo Mendes e com o Vitor dos Santos. A gente volta na quarta-feira com mais um podcast aí pra falar de tudo que acontece na NFL. Até lá. Tchau.